Nos primórdios do Vale Tudo moderno, quando as regras ainda eram escassas e o octógono parecia uma arena de gladiadores, um guerreiro começou a desenhar seu destino com as próprias mãos. Chuck Liddell não trazia apenas a fúria cega para os combates, ele carregava uma base sólida construída no karatê e na luta livre universitária americana. Essa mistura exótica de chutes potentes com uma defesa de quedas intransponível começou a moldar um estilo de lutar que revolucionaria o esporte. Sua postura fria e olhar focado antes do gongo inicial renderam a ele o apelido perfeito que ecoaria por arenas lotadas em todo o planeta: o Homem de Gelo. Enquanto muitos atletas se perdiam nas provocações baratas ou no nervosismo dos bastidores, Chuck mantinha uma serenidade assustadora e calculista. Ele sabia perfeitamente que o octógono era o seu santuário particular e que sua missão principal era encontrar a brecha exata na guarda do adversário para desferir o golpe de misericórdia. Esqueça a estratégia burocrática de amarrar o combate no chão para vencer por pontos na decisão dos juízes laterais. O Homem de Gelo entrava na jaula com o único propósito de caçar a cabeça de seus oponentes até conseguir um nocaute avassalador. Sua mecânica de golpes era única e imprevisível, caracterizada por socos lançados em ângulos totalmente abertos que pareciam vir do nada. Ele desafiava a ortodoxia do boxe tradicional com um poder de destruição que pouquíssimos queixos suportavam. O grande segredo por trás do sucesso de sua trocação franca era, ironicamente, sua fantástica habilidade no wrestling defensivo. Os adversários tentavam desesperadamente derrubá-lo para evitar o perigo de suas mãos pesadas, mas batiam de frente contra uma verdadeira parede de concreto armado. Chuck frustrava os maiores especialistas em quedas do mundo e os obrigava a lutar em pé, onde ele reinava absoluto como um carrasco implacável, transformando cada combate em um show de pura violência. A categoria dos meio-pesados do UFC tornou-se a divisão mais popular e sangrenta do mundo graças ao estrelato explosivo de Liddell. Ele protagonizou rivalidades históricas que transcenderam as barreiras do esporte e atraíram a atenção da grande mídia internacional. Seus confrontos épicos contra nomes lendários como Tito Ortiz e Randy Couture arrastavam multidões e quebravam recordes sucessivos de vendas de pay-per-view, consolidando o evento de lutas como um fenômeno cultural global. A consagração máxima veio com a conquista do Cinturão Dourado, um troféu que ele defendeu com unhas e dentes em batalhas memoráveis. Cada vitória por nocaute era celebrada com sua famosa corrida pelo octógono de braços abertos e um grito de guerra que arrepiava os fãs presentes. Chuck Liddell não era apenas o campeão indiscutível dentro das grades. Ele era a face reconhecível de uma nova era onde as artes marciais mistas deixavam o submundo para dominar os grandes canais de esporte. Para suportar o impacto brutal de 5 rounds de campeonato, o treinamento nos bastidores exigia uma entrega física que beirava a barbárie. Chuck liderava a famosa equipe de treino do The Pit, sob o comando rígido de seu mestre de toda a vida, John Acleman. Longe do luxo das modernas instalações científicas de hoje, a preparação consistia em socar sacos de pancada pesados, correr em montanhas íngremes sob o sol forte e realizar sessões de sparring extenuantes diárias. Sua rotina nutricional seguia a mesma filosofia simplista e eficaz do guerreiro tradicional das antigas academias de artes marciais. O Homem de Gelo focava em refeições massivas ricas em proteínas magras e carboidratos complexos para manter os seus níveis de energia elevados durante os treinos. Ele não se apegava a contagens neuróticas de calorias ou balanças de precisão culinária. O combustível servia unicamente para endurecer o seu corpo contra as lesões e garantir a potência nos socos. Um moicano característico e as tatuagens na cabeça transformaram o lutador em um ícone pop reconhecido em qualquer lugar do mundo. Liddell quebrou as barreiras do esporte ao fazer aparições marcantes em séries de televisão famosas, videoclipes musicais e grandes produções de cinema. Ele transitava com extrema naturalidade entre o ambiente hostil das lutas sangrentas e o tapete vermelho de Hollywood, sem nunca perder a sua essência autêntica e o carisma que cativava o público geral. No entanto, manter o equilíbrio psicológico sob os holofotes intensos da fama global exigia uma blindagem mental raríssima de se encontrar. Chuck sempre fez questão de manter os seus amigos de infância por perto e a sua rotina de treinamentos pesados intacta na pacata cidade costeira. Ele entendia perfeitamente que o glamour das festas e o assédio dos fãs eram apenas consequências passageiras de seu verdadeiro trabalho, que consistia em trancar-se em uma jaula para trocar socos francos. O estilo de luta agressivo que o consagrou mundialmente começou a cobrar o seu preço físico e neurológico com o passar dos anos. O Homem de Gelo nunca fugiu da trocação franca de golpes e absorveu punições severas ao longo de décadas dedicadas às guerras no octógono. Eventualmente,
O queixo de granito que antes suportava impactos brutais começou a ceder diante da velocidade da nova geração de atletas famintos que surgia na divisão, iniciando uma sequência dolorosa de derrotas. Assistir ao declínio de um ídolo imortal foi um processo difícil tanto para os fãs apaixonados quanto para os dirigentes da organização. A mesma mão direita que outrora pagava os oponentes com um único toque parecia ter perdido a velocidade cirúrgica de antes. Chunk recusava-se a aceitar que o tempo havia vencido seu vigor físico, travando uma batalha interna dramática contra o próprio envelhecimento biológico, em um roteiro comum aos maiores e mais orgulhosos campeões da história. O momento de pendurar as luvas de 4 onças foi uma das decisões mais difíceis e arrastadas da carreira do lendário campeão. Foi necessária a intervenção direta e insistente do presidente do UFC, seu amigo pessoal de longa data, para convencê-lo a parar de lutar. O esporte havia evoluído para um patamar de atletismo extremo que já não perdoava os reflexos lentos de um veterano desgastado por batalhas épicas. A despedida oficial deixou um vazio imenso no coração dos aficionados. Ao se afastar definitivamente das competições profissionais, Chunk Liddell foi imediatamente integrado ao Hall da Fama da organização. Seu legado estava blindado contra qualquer resultado negativo do fim de carreira, cravado na história como o homem que carregou o esporte nas costas. Ele deixou a jaula com a certeza de ter entregado seu sangue, suor e juventude para transformar o MMA no império bilionário que os jovens lutadores de hoje desfrutam com conforto e grandes salários. Hoje em dia, ao analisarmos os combates modernos repletos de estratégias complexas e tecnologias de ponta, a figura de Chunk surge como uma lembrança nostálgica. Ele representou a transição perfeita entre o romantismo selvagem do vale-tudo e o profissionalismo corporativo do esporte atual. As imagens clássicas de seus nocautes brutais continuam gerando milhões de visualizações na internet e inspirando jovens ao redor do mundo a calçarem as primeiras luvas de boxe e treinar pesado. O Homem de Gelo provou que a verdadeira grandeza de um lutador não é medida apenas pelo seu cartel de vitórias ou cinturões guardados. O seu impacto cultural definitivo reside na emoção genuína que ele proporcionava ao público toda vez que caminhava em direção à jaula. Chunk Liddell não foi apenas um competidor de alto nível na história, ele foi uma força da natureza inesquecível, um guerreiro autêntico cujo moicano e raça eterna jamais serão replicados no esporte.